Oi, gente. Estamos aqui para nossa live sobre a ansiedade e o tempo das coisas. São 19 horas e 2 minutos. Meu nome é Francisco Mazan. Eu sou psicólogo com orientação junguiana e sou especialista em psicotraumatologia. A gente vai tentar passear por esses temas hoje que nunca foram tão atuais e, na medida do possível, tentar perceber quais são as perguntas que a gente consegue responder aqui dentro dos 50, 55 minutos que vai durar essa live. Já aviso aqui que ela está sendo gravada, pelo menos eu acredito que eu consegui colocar para que ela fosse gravada aqui. Então, de qualquer forma, ela fica 24 horas no Stories e a gente consegue, se eu tiver gravado, vai estar lá no meu canal do YouTube, que é o Psicologia e Espiritualidade. Então é só procurar na busca do YouTube com o meu nome, Francisco Mazan, e Psicologia e Espiritualidade. Mas vamos então ao tema aqui, né? A ansiedade é um fenômeno natural, é um fenômeno que indica um estado de alerta, que indica uma resposta que nasce da percepção interna de um senso de ameaça ou de perigo ou de insegurança e acaba tendo, de certa maneira, uma resposta tanto do ponto de vista fisiológico, autonômico, quanto do ponto de vista cognitivo. Então, diferentemente de medo, que é uma resposta a um objeto, um conflito externo, identificável, e ainda que o medo possa ser o reflexo de um material inconsciente projetado, deslocado para uma coisa que está fora da gente, mas ansiedade e medo são coisas diferentes, porque imagine que se você vai atravessar a rua e vem um carro muito rápido, e então aquilo é um perigo concreto que você identifica, que é definido e que você vê fora de você, e esse estado de alerta que vai eliciar as respostas de sobrevivência, de luta, de fuga ou de congelamento vão estar acontecendo ali, mas os processos de ordem ansiosa, desde a ansiedade que não é patológica, que é aquele desconforto vago que a gente sente, e aquela sensação de apreensão quanto a alguma coisa que, porventura, se coloque fora do lugar, até aquela ansiedade que entra num patamar mais patológico e que acaba, de certa maneira, ou por nos paralisar, ou eu não sei desligar os comentários não, viu gente? Desculpa. Ah, então, seja a patológica, ela de alguma maneira ela vai aparecer a partir de todos aqueles processos que de alguma maneira surgiram aí na nossa história, né? Então a ansiedade tem um fator que é genético, assim, pelo menos segundo Kaplan e Sadok, existe um conteúdo inegável que é genético, mas também existe um conteúdo experiencial, ou seja, as experiências que cada um passou, as experiências que cada um foi vivenciando, experiências que podem ter tido um caráter traumático, experiências que podem ter deixado a referência imagética, a referência emocional, a referência representativa de que coisas como aquela, quando são farejadas, provocam uma sensação de insegurança, uma sensação de ameaça, não somente ameaça à vida, mas ameaça a qualquer coisa que a gente possa imaginar como sendo precioso para que a gente imagine que precise garantir. E aí entra bem uma fala a grosso modo que explica a ansiedade de uma maneira fabulosa, que é, eu li isso uma vez num livro que nem é de psicologia, era um livro de meditação. A ansiedade é o medo por aquilo que não aconteceu e que eu tenho medo que aconteça,
é o medo por aquilo que não aconteceu e que eu quero muito que aconteça. Né? É aquela sensação de desconforto, de agitação, de inquietude, de desasserenamento por coisas que não estão acontecendo agora. E o fato é que a maioria de nós vivencia costumeiramente elementos que estão relacionados com a ansiedade e, como eu disse antes, ela tem um caráter tanto que é autonômico quanto um caráter que é cognitivo. Então, do ponto de vista autonômico, a gente tem aqui algumas questões que vão aparecer no momento em que o sistema nervoso do ramo simpático, o sistema autonômico simpático é acionado, então boca fica seca, você vai ter constrição no tórax e, portanto, a respiração começa a ficar um pouco mais difícil, você acha que está com falta de ar, às vezes você tem constrição nessa zona aqui da musculatura do pescoço, da traqueia, e parece que tem bolo na garganta, parece que você tenta engolir e não consegue. A gente tende a ter mais secreção de sucos gástricos, da vesícula biliar, do pâncreas, aumento de baço, tensão na musculatura, modifica ritmo de batimento cardíaco, modifica o fluxo sanguíneo e, portanto, altera a pressão. Logicamente que eu estou falando aqui de uma ativação alta do sistema nervoso simpático, né, que vai ter todas essas respostas que são autonômicas. E como é que a gente pode imaginar que, ok, são respostas autonômicas porque eu não tenho um controle sobre ela? A pessoa está perguntando aqui como é que eu posso controlar a ansiedade. A gente vai chegar lá já já, Lígia. Controlar a ansiedade, eu acho que não é a palavra, até porque a ansiedade também nasce da nossa tendência contínua de querer ter controle sobre todas as coisas. E muitas vezes a gente aprende desde cedo a ter controle sobre as coisas, a querer ter controle sobre as coisas, porque a gente quer ter segurança, porque a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, porque a gente precisa assegurar que as coisas funcionem de uma maneira que diferente da qual a gente acha que as coisas não vão andar bem, então a gente acaba sendo aquela pessoa que monitora tudo, que olha todos os detalhes, que olha as tarefas que a gente até delegou. E num momento como esse, por exemplo, de pandemia, com tantas coisas acontecendo, com tantas falas que são diferentes e a cada momento a gente tem mais notícia de prorrogação, da necessidade do isolamento social para que a gente possa achatar a curva, mas aí a gente tem todas as outras questões que surgem do ponto de vista econômico, das necessidades que vão acontecendo, da problemática das pessoas que vivem de trabalho não informal, das pessoas que são autônomas, das pessoas que dependem de alguma maneira de estar no mundo para poder sobreviver. Tudo isso mexe com o senso de segurança de alguma forma, né? Então, como eu disse, a gente tem um lado da ansiedade que vai se mostrar bem na nossa fisiologia, bem no nosso corpo. Então, muita gente aqui está perguntando como eu posso controlar a ansiedade. A gente vai falar sobre isso já já, né? Então, tem um pedaço da ansiedade que a gente vivencia bem na fisiologia e ele é autonômico com esses sintomas que eu falei aqui para você. E tem um outro lado da ansiedade que aparece no nível cognitivo, que esse aspecto vai afetar nossa capacidade atencional, nossa capacidade de concentração, portanto, de tomar decisões, porque essa parte aqui do lobo pré-frontal ela fica afetada, então a gente acaba não conseguindo tomar decisões de uma maneira mais sensata. E, de alguma maneira, também o que acontece muito dentro dos processos de ansiedade, sobretudo as ansiedades que são adaptativas, de separação,
e antecipatórias, que são as mais conhecidas, é que normalmente a nossa mente é invadida por imagens e pensamentos catastróficos. Então a gente começa a desenhar, delinear, a acreditar que as coisas que vão acontecer serão as piores hipóteses. E a gente gasta uma energia imensa com 2 perguntas ou 3 perguntas que são bem presentes nessas horas. E se? E se acontecer tal coisa? E quando acontecer tal coisa? E como eu faço para lidar com tal coisa? Então, uma das questões mais fundamentais quando a gente pensa em manejo de ansiedade, então aqui eu queria trocar a palavra, com a sua permissão, de sair da ideia de controle da ansiedade e pensar na ideia de manejo da ansiedade, já que ansiedade zero não existe. Né? O que existe é que a gente aumenta a carga nervosa e precisa aprender que esse aumento de carga nervosa, que vem muitas vezes acompanhado de medo e de outras emoções, ela vai criar todo um fluxo no nosso sistema e a gente precisa aprender a descarregar. Descarregar é que é a parte mais complexa, digamos assim, é a parte mais importante, que os animais sabem fazer isso com toda a perfeição. Nós precisamos aprender a resgatar outros repertórios de resposta e manejar a ansiedade, vivenciar a ansiedade, ou ser tocado pela ansiedade, também está diretamente proporcional ao tanto de autoconsciência que eu tenho das minhas potencialidades, né, do quanto eu sou instrumentalizado para lidar com uma determinada situação e o quanto que eu me sinto em condições de fazer frente, né, de trazer um enfrentamento nas situações em que eu não tenho uma resposta à mão para poder fazer com que tudo se acalme, tudo se resolva. Né? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar quando se trata de manejar a ansiedade é saber que esses pensamentos que invadem a gente, eles são um fragmento da gente, né? Eles não são o todo da gente. Normalmente, então, eles são aquele discurso dos conteúdos que nos visitam nessas horas, porque eles falam dos nossos valores, eles falam dos nossos medos, eles falam daquelas coisas que ocupam as hierarquias mais elevadas do que a gente entende que é mais importante para a gente, e seja o amor de um filho, a saúde de um filho, a saúde financeira, a notícia de uma doença, uma situação que vai ser resolvida ou não vai ser resolvida, enfim, todos nós estamos submetidos, porque somos seres que fomos construídos também aqui a partir de uma educação, a partir da experiência que tivemos ao lidar com as coisas e a partir da experiência que tivemos ao testemunhar as pessoas que cuidaram de nós, pais, cuidadores, professores, quando eles também lidaram com situações que eram situações que evocavam tensão, medo, insegurança, incerteza. E isso tudo, de início, bem no comecinho da nossa vida, já vai nos ensinando a ter repertório para que a gente possa aprender a como se colocar diante das situações sobre as quais a gente não tem controle, né? Então, sabendo que a ansiedade nasce daquilo que ainda não aconteceu, né? Que a ansiedade acaba nascendo desse lugar em nós que tenta controlar as coisas, que quer assegurar os eventos, ou que de alguma forma
se sente ameaçado com alguma situação que vai acontecendo aqui com a gente. Deixa eu passar aqui se tem mais alguma coisa aqui acontecendo nos comentários. Acho que não. E aqui a ansiedade para a gente, então, vai acontecer dessa forma. A gente tem que ter uma consciência, construir uma consciência de que aquilo que é imaginado, que aquilo que é trazido como uma profecia, necessariamente não é algo que vai se cumprir. E quando eu digo isso, eu quero pedir a você que está me assistindo que imagine se em todas as vezes que você imaginou, que você teve quase certeza ou teve certeza que alguma coisa muito ruim ia acontecer, que algo ia dar errado, que ia ser terrível e que você não conseguia dar conta de toda aquela inquietude que tomava conta de você, se de fato isso aconteceu. Estatisticamente, em algum lugar, eu não me recordo exatamente onde, eu li uma vez que mais ou menos 70% das coisas que a gente imagina não se tornam realidade quando se trata desse universo da mente ansiosa, né? Então, rememorando aqui essa possibilidade de nos remetermos a outras experiências que já vivemos, em que a nossa imaginação funcionou contra nós, trazendo cenários catastróficos, trazendo cenários de morte, de perda, de queda, de hipossuficiência na condição de confrontar aquela situação, normalmente, de alguma forma, e aí cada um sabe da sua história, a gente vai perceber que a própria correnteza da vida, junto com a nossa capacidade de enfrentamento, vai trazendo soluções viáveis. E muitas vezes, quando a gente é visitado por esses pensamentos que são catastróficos, terríveis, sombrios, a gente precisa aprender a olhar para eles de fora. Se a gente já identifica que eles acontecem conosco com uma certa frequência, é fundamental que a gente seja capaz de dizer: olha, estou vendo você, vejo você que é um visitante, que é um fantasma, que é um eco do passado, que me remete a experiências que eu já vivi, ou experiências que muitas vezes foram bastante dolorosas, mas eu vejo você e você é um eco. Você não é uma profecia, uma premonição, uma verdade, uma convicção. E ser capaz de trazer um senso de presença, uma presença que é capaz de observar a si mesmo, observar o que acontece e olhar para esses pensamentos que invadem e reconhecê-los como elementos que emergem do inconsciente, que emergem dos complexos, que emergem de eventos traumáticos, que emergem das experiências que já vivemos e que prometem repetição. É importante olhar para eles e dizer: eu vou olhar para vocês, eu vou acolher vocês, mas eu vou lidar com aquilo que estiver acontecendo agora. Então eu não posso, mesmo que eu quisesse, lidar com uma lista de 10, 15, 20, 100 coisas que eu tenho para fazer, que eu preciso que aconteçam para que determinada situação se resolva, ou de respostas que eu preciso para que as coisas se desenrolem de alguma maneira que eu muito desejo, ou que solucione a minha vida de uma determinada forma que eu gostaria muito, e todos nós gostaríamos que a nossa vida se solucionasse de uma maneira ideal, só que a vida é real, a vida não é ideal, então acontece o que é possível, acontece o que é viável, e isso envolve que a gente traga junto com esse senso de observação em que a gente diz: ok, eu vejo você, pensamento catastrófico, você não me representa, você representa um pedaço do que eu temo,
ou um pedaço do que eu almejo muito, mas você não representa quem eu sou na totalidade. Além disso, é preciso que eu tenha um senso de humanidade e um senso de amadurecimento para poder lembrar continuamente que as coisas vão acontecendo dentro daquilo que é viável, que é possível, e isso implica que eu esteja presente para poder tomar as decisões, fazer escolhas e muitas vezes não fazer escolha nenhuma naquela hora, porque escolhas feitas quando a gente está arrebatado pelas hiperativações ou pelos congelamentos, pelas respostas de sobrevivência, essas respostas são raptos daquelas instâncias que são subcorticais, ou seja, elas não estão submetidas de fato à razão. Então, às vezes é preciso aprender a parar e dizer, não, agora eu não vou fazer nada, eu vou me aquietar. Aí você vai me dizer, mas Francisco, como é que eu vou me aquietar se eu, além de ter esses pensamentos aqui que você acabou de dizer, que não me representam, então eu vou tentar olhar para eles, acolhê-los, mas não deixar que eles me possuam. Além disso, eu ainda sinto que a respiração está difícil, eu sinto que existe tensão na minha musculatura, eu sinto que tem bolo na minha garganta, eu sinto que meu coração está palpitando, meu corpo está muito agitado, eu fico para lá e para cá o tempo todo. E nessas horas, também lembre, a sua fisiologia ela está respondendo a um estímulo que alerta você para um senso de insegurança ou de ameaça, um estímulo que é interno, muitas vezes a partir de algo externo que esteja acontecendo, ou de algo externo que acontece e que é representado na sua mente como um senso de insegurança, como um senso de ameaça. Então o corpo está ali preparado para sobreviver. Então ele vai assumir o comando com essas funções que são autonômicas. Então é natural que elas venham e elas são desagradáveis. Mas nessa hora em que você se sentir desse jeito, é preciso que você faça uma escolha. Procure um lugar bom na sua casa, onde você estiver, e se sente, ou se deite. Não consegue sentar, não consegue deitar, encoste na parede. Sinta o contato das suas costas apoiadas na parede. Sinta o contato dos seus pés pisando no chão. Sinta o apoio dos seus quadris, desses ossinhos aqui dos quadris que a gente chama de isquios, dando apoio à sua coluna, e traga atenção e procure um lugarzinho no seu corpo que esteja bom. Mesmo que inicialmente o único lugar de apoio que você encontre nessas horas seja o apoio da cadeira, da parede, do colchão, de você colocar sua mão e segurar na mesa ou em alguma coisa, mas encontre apoio. Apoio para os pés, apoio para os quadris, apoio para as costas, e leve sua atenção para esses apoios. Leve sua atenção para esses apoios e traga a sua atenção para que ela possa repousar também para a sua respiração. E nesse momento você não precisa fazer aquelas respirações contadas em que você vai inspirar e expirar devagar. Você não vai forçar nada, você apenas vai prestar atenção. Eu, particularmente, gosto muito de colocar uma das minhas mãos aqui, bem no centro do meu peito, e a outra mão eu coloco sobre o meu umbigo, e eu gosto de sentir o contato da minha mão com essa parte do meu corpo e trazer a atenção também para cá. E nesse ponto, colocar essa curiosidade para ir vendo o que acontece nesse sentido,
e soltar um pouquinho a mandíbula. Sabe aquela boquinha de peixe que a gente vê nos filmes e você vai abrir bem de leve, assim como eu vou fazer agora. E você pode permitir de vez em quando que o ar saia pela boca. Que o ar saia pela boca mais devagar, mais lentamente do que você inspirou. Então, se você levou 4 segundos para inspirar, você pode levar 6 segundos para expirar, né? Uma outra coisa que pode ajudar bastante a você manejar essa sintomatologia, que é uma sintomatologia autonômica, é fazer um som que Peter Levine, que é o criador da experiência somática, chama de VU. Então você vocaliza um VU. E é isso mesmo. VU. E você vai sentindo as zonas onde esse som vai gerando vibração e vai trazendo a sua atenção para ali. Ou seja, o que eu quis dizer com tudo isso agora? Quando a gente está vivendo um momento em que a gente é arrebatado por esses sintomas ansiosos, a gente precisa retirar a atenção dos sintomas e trazer a atenção para onde a gente pode manejar a respiração, as zonas de apoio e trazer isso que a gente chamaria aqui de senso-percepção, aqui pelo viés da experiência somática, que é uma ferramenta espetacular para o manejo de processos no eixo ansioso, trazer a atenção para isso e ajudar o seu corpo a descarregar. Ok, até aqui eu gastei 29 minutos falando um pouquinho sobre ansiedade. Eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui, gente, então eu estou falando na medida em que o assunto está fluindo. Eu não sei se eu travei alguma coisa, mas espero aqui que as perguntas possam aparecer. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Tinha a honra de ver uma palestra, ok, muito obrigado. Quem foi que falou isso aqui? CCDSF1, não tem o nome. Difícil não ficar ansioso. É verdade, é difícil não ficar ansiosos nesse momento. A gente acha que não vai dar conta das coisas da casa, a gente se sente completamente impotente muitas vezes de poder dar conta de muitas coisas, né? E às vezes, dentro do universo do eixo ansioso, a gente pode ter uma ampliação disso para as fobias, para o pânico, as síndromes de pânico, né? E para uma ansiedade que vai se cronificando, e aí a gente entende que algumas dessas questões ligadas ao eixo ansioso estão também intimamente entrelaçadas à quantidade de estresse que a gente acumula no dia a dia, da forma com que a gente lida, recebe, interpreta, internaliza os contextos que a gente vive, né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente comece a aprender, ou pelo menos se disponibilizar a ressignificar algumas coisas. Como eu disse mais cedo, uma boa parte daquilo que nos conduz na vida, nesse construto de personalidade, é aquilo que a gente valora mais dentro das nossas hierarquias, aquilo que é mais importante. E quando eu escolhi esse tempo, né, quando eu escolhi esse tema, que é o tempo das coisas, eu entendo que é muito importante no manejo da ansiedade essa capacidade de ressignificar
o tempo das coisas. Existe uma palavra em grego chamada kairos, que representa uma entidade mitológica que é o filho de Cronos. Cronos seria a personificação do tempo linear, que é uma sucessão de momentos. Kairos, que também encontra uma representação na Bíblia, né, nas leituras do Velho Testamento, Kairos representa mitologicamente um tempo metafórico, aquela oportunidade única em que se torna viável algo acontecer. Mas o tempo das coisas também é o lugar em que, dentro da correnteza da vida, as coisas encontram o seu próprio lugar de acomodação, né? O seu próprio lugar de resolução. Há muitas coisas que a gente atravessa ou que a gente imaginaria que poderia atravessar, a gente diz, isso aqui é impossível, isso é inaceitável, isso é inviável. E quando a gente se defronta, às vezes, com situações como essa, por exemplo, pausou aqui, pronto. Ninguém imaginava que seria tocado de uma forma tão abrupta por um evento que fosse fazer com que a gente tivesse que repensar, se recriar e imaginar tantas alternativas e saídas para tentar driblar algo que a gente não sabe como é que vai ser resolvido na nossa vida, na vida da nossa sociedade, do nosso planeta. E, de certa forma, eventos que inicialmente são inaceitáveis, impossíveis, dificílimos, terríveis, quando eles chegam na nossa vida e a gente começa a assimilá-los, o que não significa concordar com eles, o que não significa estar feliz com eles, ou achar que eles são maravilhosos e começar a saltitar de alegria, não é isso que eu estou dizendo. Significa lidar com alguns graus de impotência, e alguém fez uma pergunta aí sobre impotência, lidar com alguns graus de impotência que volta e meia nossas vidas vão colocando a gente frente a frente para que a gente possa encontrar aquelas ferramentas que a gente precisa desenvolver ou aquelas ferramentas que a gente deixou de usar ou não sabe nem que tem, mas tem, né? Nós somos seres que temos uma sabedoria tanto no inconsciente, no psiquismo, na capacidade de dialogar com sua própria alma, mas também uma sabedoria que é do corpo. Nosso corpo tem uma sabedoria muito grande, a gente não confia nisso, né? A gente normalmente é arrebatado momentaneamente por essas coisas que parecem ser indigeríveis, insolúveis, inaceitáveis, e essa impotência tende a nos paralisar. E eu já contei isso em uma outra palestra e vou falar sobre isso porque isso ilustra bem o que eu quero dizer. No conto de João e Maria, dos irmãos Grimm, João e Maria são abandonados na floresta e eles encontram a casa de doces da bruxa. E nota, o pai de João e Maria deixa eles na floresta porque eles são muito pobres, eles não têm como dar de comer para esses filhos e é um ato de desespero, né? E eles encontram essa casa da bruxa e começam a comer os doces e ficam deslumbrados, devorando aquilo. E acontece que essa bruxa os prende e coloca João numa gaiola ou algo parecido e incumbe Maria de engordar João para que João possa ser preparado para o abate. E eles tentam driblar a bruxa, como nós tentamos driblar as questões que acontecem conosco em nossas vidas, e colocam um dedinho de lagartixa no dedo mindinho. E toda vez que a bruxa, que não enxergava muito bem, vai checar se João já está gordo o suficiente para o abate,
ela vê aquele rabinho fininho de lagartixa e diz, não, João está magrinho ainda. Mas chega um momento que essa farsa ela acaba e a bruxa descobre que João está gordinho e diz, agora Maria, você vai acender a fogueira e colocar o tacho em cima, você vai acender esse fogo e você vai colocar o seu irmão aí. E Maria momentaneamente se paralisa e esse é um momento nítido de impotência. Mas quando Maria se dá conta de que naquele momento ela precisa lidar e acatar aquela impotência momentânea, o que é que acontece? É a reviravolta do conto. E o conto representa o processo psíquico que a gente atravessa quando a gente lida com a impotência. Quando Maria aceita a impotência, a bruxa escorrega, cai no tacho, morre e as crianças conseguem fugir e saem daquela armadilha. Então, não sei se eu pude falar um pouquinho sobre a impotência. A gente vai vivenciar momentos de impotência e a gente pode enfrentá-los. Não existe melhor repertório, melhor, não vou dizer fórmula, porque não existe fórmula para psicologia, para lidar com as coisas que nos assustam, do que o enfrentamento. Você não tem que ser contrafóbico e se jogar para cima das coisas, né? Mas na medida do que você puder, mesmo quando você estiver na impotência, faça movimentos internos. Quando você sentir que sua mente está muito cheia, pare um pouco, porque ali você não vai avançar mais adiante. Alguém perguntou aqui qual é o ponto em que a gente tem que procurar assistência especializada, psicológica, médica, quando se trata de ansiedade. Quando a ansiedade começa a ficar patológica, ou seja, quando você começa a se paralisar, quando você começa a deixar de fazer as coisas, quando a ansiedade começa a afetar as suas atividades, quando ela começa a afetar as suas relações. Então é hora de olhar para você, porque, dizendo a verdade, a ansiedade acaba sendo um anteparo para não fazer contato com as nossas angústias internas, né? Quando eu quero controlar as coisas, e aí eu vou entrar no ansiar, né? No anseiar, quando eu quero fazer com que as coisas funcionem de um jeito que é o meu jeito e aquilo não acontece, eu quero controlar, mas eu quero controlar aquilo porque eu não quero fazer contato com lidar com coisas, eu não quero fazer contato com elementos que eu acho que eu não vou dar conta, com coisas que eu não quero olhar para dentro de mim. Então eu não quero olhar para aquela possibilidade de perda, eu não quero olhar para a possibilidade da morte, eu não quero morte simbólica inclusive, e sobretudo a morte simbólica também. Eu não quero olhar para questões que eu carrego que envolvem, eu não estou feliz nisso aqui que eu estou vivendo, nessa relação, nesse trabalho, nesse contexto, e eu não sei sair, e aí eu vou para lá e crio um álibi, que é um adoecimento emocional e algo da angústia, que originalmente, quando Freud escreveu sobre isso, eu não sou freudiano não, eu sou junguiano, mas quando Freud usou a palavra Angst, eu nem sei se eu pronunciei correto, Angst significa ansiedade, mas foi traduzido inicialmente como medo, e por isso que ansiedade e medo ficou tão conectado uma coisa com a outra, e acaba que a gente vai tendo que fazer contato com os elementos que mobilizam o nosso sistema, elementos que são históricos, elementos que são internos, elementos que são externos, mas se você sente que você está mais sobressaltado do que o necessário, que você está mais alerta do que o necessário, que você está sendo precavido em extremo e não há necessidade desse tamanho de precaução, se você sente que você está exagerando no nível de controle, mas as pessoas lhe dizem, mas você diz, não, eu só sou cuidadoso. Então, essa é uma hora de você buscar um cuidado terapêutico, um cuidado médico. Quem vai avaliar se você precisa de medicação para tratar a ansiedade é o médico.
né? O psicólogo também vai colaborar para que você ajude a manejar isso, porque quem vai ver você toda semana, quem vai trabalhar com exercícios com você, quem vai identificar que crenças estão por detrás disso, que traumas podem estar por detrás desses comportamentos, dessa propensão a reagir a isso, né? E aí é uma hora de você procurar. A pessoa aqui que está perguntando a diferença entre angústia e ansiedade. A ansiedade é uma inquietude vaga, né? Quando a gente pensa em ansiedade normal, né? A não patológica, né? A angústia é aquilo que é o inominável e que nasce daquela sensação que a gente carrega como humanos de que a gente não controla nada. Nasce daquelas feridas que não foram curadas, nasce daqueles eventos que nos remetem a elementos históricos que ainda estão presentes, muito embora façam parte do passado. Às vezes, os pacientes dizem, eu sinto um aperto no peito, e é um aperto no peito como se fosse algo físico, e é lido como uma angústia e, de certa forma, é um indicativo aqui nessa constrição torácica, onde a musculatura do tórax aperta pulmões e coração, e você de fato sente o coração apertado, porque tem constrição aqui na caixa torácica, mas muitas vezes você também tem aquela sensação sem nome de algo sombrio cutucando sua ideia, seu pensamento, seu sentimento, e nem sempre isso é muito nítido e por isso que ganha o nome de angústia. A gente não nomeia o objeto da angústia de imediato porque a gente ainda não sabe qual é, mas à medida em que a gente vai desenrolando para compreender a natureza daquela angústia, a gente começa a ver as suas raízes, de onde que ela nasce, como é que ela é disparada, né, que provoca ela, e aí a gente começa a perceber também o que pode fazer para colaborar de alguma maneira para que você vá descobrindo aspectos em você que possam fazer um balanço em relação àquilo que mobiliza você excessivamente. Uma pessoa colocou aqui, eu sinto os dois juntos, ansiedade e angústia. Eles podem aparecer juntos. A ansiedade precede a angústia, de certa forma, pensando do ponto de vista junguiano. Existe um texto que fala sobre isso, de um autor que escreveu Os Pantanais da Alma, chamado James Hollis. E ele vai trazer aqui uma ideia de que tanto a ansiedade quanto a angústia vão surgir dessa sensação de que nós estamos pendurados por um fio, né? Mas assim, nosso escopo hoje aqui, trazendo essa conversa e fazendo essa live, não pretende esgotar esse tema sobre ansiedade, mas pretende propor que a gente possa, ainda que, percebendo que a ansiedade está presente, buscar ajuda, ainda que percebendo que a angústia está presente, que a impotência está presente, que a gente também possa trazer outras coisas para a nossa mesa, que sejam também uma capacidade de perceber, ok, eu fiz tudo que eu pude fazer nesse momento, eu pude fazer até onde estava ao meu alcance, e é preciso que eu me entregue um pouco mais à correnteza da vida. É preciso que eu aprenda a não ter que lidar o tempo inteiro com algo que está ali na minha frente e que eu quero resolver logo, mas eu não consigo resolver logo. Então, se você consegue inserir alguma pausa, eu não sei se chá verde ajuda a dormir. Que eu saiba, o chá verde ele é estimulante. Então, eu acredito que ele não ajude a dormir, né? Então, inserir uma pausa no excesso de atenção que você está dando ao que é problemático, ao que é sombrio, ao que é assustador. Traga atenção para a sua respiração, pratique exercícios físicos. 150 a 180 minutos de caminhada por semana ajudam muito a liberar a endorfina, a liberar outros hormônios que ajudam a descarregar um pouco o excesso de estresse que a gente acumula. E
aprenda a colocar seu foco em coisas agradáveis também. Então, é preciso, aqui já finalizando aqui nossa live, é preciso que a gente aprenda, que a gente escolha querer colocar outras lentes e a gente comece a eleger também para onde a gente quer colocar a nossa atenção, a nossa conexão, uma paisagem, um bom filme, um poema, a conversa com alguém que desperta sentimentos de segurança, de amorosidade, de confiança, um abraço que você possa ter com alguém que você está em casa. Se você estiver sozinho, traga o contato do seu corpo com você. Às vezes a gente está sozinho na pandemia e a gente vai trazer o contato consigo, mas a gente também pode usar as redes sociais não só para ficar vendo o excesso de notícias, que não vai levar você a lugar nenhum. Se informe o suficiente, mas quando alguém vier, você pode dizer, olha, eu já sei o suficiente, obrigado, mas eu vou ficar com isso aqui que eu já sei e vou, dentro do tempo, eu vou me apurando das coisas que forem sendo informadas, porque o excesso de informações vai fazendo com que você se consuma demais, né? Você não tem que se desinformar ou que se alienar, mas é preciso que exista equilíbrio, e equilíbrio é um exercício, né? Já que a ansiedade é uma função que emerge toda vez que precisa de carga nervosa para que a gente funcione ou resolva alguma coisa, ou lute, ou fuja, ou tome alguma decisão, ou faça algum movimento. Então a gente sabe que a ansiedade é um evento natural. Agora, ela não precisa ir para o lugar patológico. Se ela foi, a gente tem que ir trazendo aos poucos para um lugar de mais equilíbrio, de um lugar de mais orientação, de um lugar em que você seja capaz de se conectar com coisas que lhe façam bem também. Então, a habilidade de aprender a esperar, alguém falou aqui sobre paciência e equilíbrio, a habilidade de aprender a esperar, a habilidade de aceitar aquilo que a gente não tem como mudar agora, não significa que a gente é fraco, nem significa que a gente se acomodou. A gente pode ir fazendo as coisas na medida em que elas vão se tornando passíveis de serem feitas. Né? Eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Eu vou começar a me despedir de vocês. A gente não conseguiu responder a todas as perguntas, mas eu acredito que eu consegui gravar aqui a live, então você pode acessar no canal Psicologia e Espiritualidade com Francisco Mazan lá no YouTube. Essa live também vai ficar disponível 24 horas ainda no Stories aqui do meu Instagram. Marque as pessoas que você acha que faz sentido que elas escutem essas palavras despretensiosas que a gente está trazendo aqui. E se dê uma pausa, se dê uma boa noite. Hoje é quarta-feira, antevéspera de um feriado. Se permita ver uma coisa boa hoje. Se permita ver uma coisa que acalente seu coração. Fale com alguém que você ama. Divida seus sentimentos com alguém. Essas coisas, elas não custam nada. Elas utilizam exclusivamente o nosso tempo. Exclusivamente a escolha que a gente faz em como ocupar as nossas habilidades e o nosso tempo e os nossos tesouros. Eu e vocês temos tesouros internos que a gente não usa muito porque a gente fica extremamente ocupado com aquilo que ainda não aconteceu. E isso, infelizmente, não vai fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. Então é preciso que a gente aprenda a ser inteligente nas escolhas, e é isso que quer dizer inteligência emocional, que não é só o manejo das emoções, mas a capacidade de fazer escolhas mais inteligentes.
por exemplo, de como ocupar o seu tempo, de com que ocupar o seu coração, com que ocupar sua mente. E você pode ainda me dizer aqui nesse finalzinho do que eu estou trazendo, mas eu sou invadido o tempo todo. E eu relembro você, quando você for invadido, diga, eu estou vendo você que é pensamento intrusivo, você está falando de coisas que eu temo, mas isso não significa que isso está acontecendo ou que vai acontecer. Eu vou lidar com o que está acontecendo agora. Então eu vou dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Estamos num tempo em que temos que respirar e dar um passo. Respirar e dar um passo. Então, quero agradecer muito a vocês que aqui estiveram comigo, prestigiando essa iniciativa de colaboração com esse momento e, de alguma maneira, deixo aqui o meu abraço virtual aqui para vocês, que vocês se sintam tocados em seus corações, que a luz amor que habita em nós, através do sagrado que existe dentro de nós, de todas as potências maiores que fazem com que nós sejamos humanos, que elas emerjam em você e que você possa conectar com elas também. São elas que sustentam a vida, são elas que sustentam a nossa condição de existir, de superar, e nós somos, como humanidade, seres historicamente superadores, triunfadores, capazes de atravessar pontes, mesmo que elas balancem muito. Vamos segurar nos corrimões, vamos segurar virtualmente nas mãos uns dos outros e vamos prosseguir. Até a próxima, um grande abraço, imensa paz e fiquem atentos ao que faz bem a vocês.